de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Agora são 7h14 e nós vamos fazer contato com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada eleva a alíquota do IOF nas operações de crédito efetuadas por pessoas jurídicas, da atual alíquota de 1,5% para 2,04% e para pessoas físicas dos atuais 3% anuais para 4,08%. De imediato, a medida pode encarecer o custo do crédito, mas que outros efeitos isso pode ter na economia, Fausto? Então, Glauco, mais uma vez o governo aponta para uma medida sem nenhum tipo de planejamento. Na verdade, ele busca recursos para o chamado aí Auxílio Brasil ou uma nova remodelagem do Bolsa Família, mas aponta para a criação para aumento, né, de uma alíquota do imposto de operações financeiras, um aumento que, segundo a própria medida provisória, diz provisório. Ficaria só até o final do ano, não mostra como isso vai ser compensado no orçamento do ano que vem, e de alguma forma, de um lado, não resolve o problema ali da questão do teto de gasto, que é isso que está em questão, ou seja, como é que você aumenta o gasto social, uma vez que a chamada PEC do teto congelou os gastos para os próximos 20 anos. Por outro lado, ele simplesmente joga uma água fria na pouca recuperação que o Brasil poderia ter. Eu digo poderia porque nós estamos vendo uma recuperação muito gradativa, muito aquém, e que de alguma forma precisa de crédito. Crédito é algo elementar para a gente pensar uma melhoria nas condições econômicas para o futuro, e o crédito vai sendo encarecido. Ele está sendo encarecido de um lado pela alta de juros, ou seja, o Banco Central cotidianamente, a cada reunião aumenta mais a taxa básica de juros, e agora você tem um aumento de alíquota aí do imposto para qualquer tipo de operação. Novamente, o governo vai contra o que ele próprio falava, né? O governo falava que não ia aumentar impostos, e estamos vendo aí o aumento de imposto, e de outro lado, a gente vai vendo que, de fato, o governo não enfrenta o que deveria ser enfrentado, ou seja, de um lado, precisa se enfrentar a questão tributária e a distribuição de renda no Brasil. O debate da reforma tributária está no Congresso, mas o governo também não apresenta nenhuma proposta que de alguma forma onere os mais ricos, e aí joga aí na mesa mais uma medida de aumento tributário que impacta o conjunto da sociedade e vai impactar principalmente o crescimento econômico, geração de desenvolvimento, geração de emprego, uma vez que vai minimamente taxar o crédito, taxar a circulação de moeda. É importante dizer que quando a gente está taxando o IOF, a gente não está taxando os bancos, como muita gente às vezes acaba dizendo, mas vamos taxar os bancos para pagar o Bolsa Família. Não é isso que está acontecendo, ele está taxando a operação de crédito, né? A dona de casa que vai trocar a sua geladeira, que vai comprar parcelada, vai pagar mais imposto. Ou seja, a pequena empresa que precisa de capital de giro para poder sobreviver, para poder continuar empregando 1 ou 2 trabalhadores, vai pagar mais imposto. E o banco vai continuar pagando as alíquotas anteriores ao seu imposto tradicional, uma vez que você não mexe de fato onde deveria mexer. Ou seja, de novo, o governo entra com uma medida teoricamente fácil, é isso que acontece, porque para isso ele simplesmente dá uma canetada e começa o aumento do IOF, mas, por outro lado, ele vai jogar aí mais um balde de água fria na dura economia, na dura realidade do povo brasileiro. E tem um aspecto também que foi ressaltado pela economista Mariana Marinho, Fausto, que é a recorrência de uma espécie de chantagem fiscal. Sempre que vai fazer algum tipo de aumento de imposto ou ajuste que desagrada o mercado, o governo diz que é para financiar gastos sociais. Agora, por exemplo, ele diz que a arrecadação extra de 2 bilhões 140 milhões vai custear o novo Bolsa Família. Mas primeiro que o imposto não é vinculado, né? Ele simplesmente entra no orçamento da União ali e o governo faz as suas escolhas. E quando a gente pega outros aspectos, por exemplo, uma matéria do jornal Estado de São Paulo mostrando que, sob Bolsonaro, benefícios a militares e policiais vão custar 27 bilhões e 700 milhões até o fim do mandato dele em 2022, vê que é um valor
10 vezes maior do que isso que o governo espera arrecadar com o aumento do IOF para supostamente, né, bancar esse novo Bolsa Família, percebemos que é uma questão sempre de escolha, né? E que essa história de que vai aumentar para custear programa social não é exatamente a verdade, Fausto. Sim, o governo, quando cria um imposto, principalmente com essas características do EF, vai para o Caixa Comum da União, né? Quando vai para o Caixa Comum da União, ele vai ali para o conjunto de despesas colocadas. O governo já vem operando outras despesas, já vem arrochando outros gastos, como tem acontecido com o salário do servidor público, e de fato você se pergunta para onde vai esse recurso como um todo. Agora, é sempre bom lembrar que uma parte desse recurso também está sendo comido, Glauco, pelo aumento da taxa de juros, né? A rolagem da dívida pública no Brasil está ficando mais cara, uma vez que a cada reunião o Copom aumenta a alta de juros para conter a chamada inflação. Conter uma inflação, na verdade, tem como principal causa os preços administrados, principalmente aí combustíveis e agora energia elétrica. Então, quando a gente olha para esse cenário, você vai vendo que o governo vai o tempo todo tampando um buraco com o outro e não enfrenta, de fato, a grande questão, a grande discussão, que é a chamada PEC do teto, que é chamado teto dos gastos, que foi esse congelamento feito ali logo depois do golpe no governo Temer, que foi a primeira grande reforma, e que congelou os gastos sociais. Ao congelar, criar esse novo limite de gasto social, o governo, de certo modo, ele fica ali aprisionado, e aí o que acontece, minimamente, você tem dificuldade de fazer qualquer tipo de movimentação na área social. O teto de gasto é, sim, a principal discussão que o Brasil precisa trilhar. Há uma pressão no mercado, uma pressão pelos chamados agentes econômicos na manutenção do teto, mas a gente sabe que o teto ele é inviável. O teto já está paralisando boa parte dos investimentos, não sociais, mas também os próprios investimentos que poderiam puxar o crescimento econômico, e de alguma forma a gente vai vivendo um momento muito difícil da nossa economia. Vamos lembrar que é um movimento de pandemia, um movimento em que a economia ela parou e de alguma forma agora ela precisa ser retomada, e você não tem os mecanismos de arranque para que essa economia volte minimamente a patamares anteriores. E vamos lembrar, né, que os patamares anteriores de crescimento eram patamares muito baixos, incapazes de resolver os problemas do nosso país. Mas, desse modo, a gente não enfrenta as grandes questões. Precisa se fazer o debate sobre distribuição de renda, sobre a injustiça tributária no Brasil, mas precisa fazer o debate na ponta da despesa, que é, de alguma forma, esse congelamento indistinto que foi colocado e que não faz o menor sentido no momento como que nós estamos vivendo. E é preciso que esse debate leve em conta a ciência, Fausto, porque quando a gente analisa, por exemplo, programas sociais como o auxílio emergencial mesmo, né, diversos estudos apontando que aquilo que é investido no auxílio emergencial acaba retornando como aumento da arrecadação. E se não fosse o auxílio emergencial, a economia estaria em um patamar muito pior, inclusive também diversos estudos apontam isso. Então é necessário inverter essa lógica da austeridade fiscal a qualquer custo, que é personificada na lei do teto, para dar algum andamento aí a uma questão de recuperação econômica e também de distribuição de renda, como você diz, Fausto. Glauco, aí é uma visão de mundo, né? Uma visão de política econômica, que a gente viu com o auxílio emergencial e não só, nós já tínhamos visto em outros programas anteriores, principalmente nos 2 governos anteriores, que quando você injeta recursos na camada mais baixa da população, né, nas faixas menores de renda, ou seja, você coloca dinheiro dos mais pobres, esse dinheiro circula para a economia, e esse dinheiro circulando pela economia, ele puxa o crescimento como um todo. Há uma inversão na visão da discussão, por exemplo, do investimento. O investimento ele não é puxado pelo não gasto do governo, o investimento é puxado pela demanda de compras reais, demanda efetiva, ou seja, quando as pessoas, as famílias, as empresas querem comprar, precisam comprar, e ao comprar elas demandam por investimento. Este movimento, né, de criação de mercado, de ampliação do nosso mercado, é o que de alguma forma explicou o nosso crescimento ali, né, ao longo da primeira década aí do século XXI, que mostrou como a gente saiu de alguma forma da crise de 2008 e 2009, mas de alguma forma está sendo jogado no lixo. Não se discute a chamada economia dos mais pobres, ou seja, é possível sim você pensar numa economia que busca o desenvolvimento econômico junto com o desenvolvimento social. É importante você minimamente construir mecanismos de combate à pobreza e de ampliação do mercado consumidor brasileiro. Esse aumento do mercado
esse aumento de demanda vai puxar o próprio investimento. E aí cabe ao governo, minimamente, operando isso e viabilizando as condições para que isso aconteça. O que nós estamos vendo hoje é uma visão absolutamente liberal, típica, até um tanto quanto antiquada, eu diria bastante antiquada, e que de alguma forma acredita que simplesmente o mercado vai dar conta de tudo. A gente está vendo que o mercado não dá conta de tudo, está vendo que não tem espaço fiscal para fazer o que precisa ser feito, de alguma forma o governo ainda fica nessa briga meio um tanto quanto simplista com o próprio mercado ao criar um imposto agora, e que a gente vai ver hoje, muito provavelmente já viu isso na semana passada, como o próprio mercado reage. Ou seja, a gente está numa daquelas sinucas de bico ali, em que você não sabe para onde sai. O atual governo basicamente quer manter o ideário liberal de um lado, mas de outro ele precisa de recursos para disputar a eleição do ano que vem. Então, nesse processo todo aí de embate entre o mercado e o atual governo, o que a gente vai assistir é que quem paga o pato é o mais pobre, quem paga o pato é a economia, quem de alguma forma acaba sendo prejudicado são esses mais de 14 milhões de desempregados e que não tem simplesmente política alguma para minimamente resolver os seus problemas reais. Acho que esse é um debate que o Brasil precisa fazer, afinal de contas, para onde nós vamos. Este governo não tem rumo, ou seja, ele simplesmente não tem uma política clara, a política dele é não ter política industrial, não ter política para os mais pobres, não ter política de saúde, e que de alguma forma a gente vai vendo onde que vai dar. Ou seja, em quase lugar nenhum, nós estamos à beira aí de um apagão, de alguma forma um baixíssimo investimento em energia elétrica, uma inflação alta, passando da casa dos 10%, uma taxa de desemprego enorme, uma quantidade enorme de pessoas que saíram do mercado e, além disso, o preço enorme da pandemia, quase 600 mil mortos e ainda algo que já deveria ter sido debelado, e essa briga, inclusive, de vacinas entre o governo do estado de São Paulo, por exemplo, com o governo federal, vai mostrando quão sem sentido são todas essas ações. Sem dúvida, e esse debate é mais do que urgente, Fausto, porque a situação do Brasil a gente sabe que não é nada boa. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e um ótimo início de semana. Até a próxima. Até a próxima. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.